Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e o vídeo de hoje é um alerta. Depois dos últimos acontecimentos em Brumadinho, fizemos uma pesquisa sobre todas as barragens que estão em risco de romper. Conseguimos algumas informações importantes. Essa família não vive sossegada, mora numa casa abaixo do nível de uma barragem em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu saio de casa cedo para trabalhar, não sei se eu vou chegar, minha esposa tá aí, minha casa, difícil, bom. Não sei o que fazer. Fica essa angústia, né? Fica bravo demais, né? Como é que eu vou fazer? Uma verdadeira bomba relógio que também tira o sono de Elisângela. Você dorme, deita, mas fica naquela preocupação, acorda de madrugada. Tem pessoas que não conseguem nem dormir, principalmente aqueles que moram bem mais lá para o fundo, no pezinho da serra. A barragem da mina Tico-Tico da empresa MMX usa a mesma técnica obsoleta e arriscada que a Vale mantinha para armazenar rejeitos da exploração de minério em Mariana e Brumadinho. Foi construída pelo método chamado alteamento a montante, que acumula rejeitos de anos de mineração. Só em Minas Gerais ainda existem 53 barragens feitas com essa técnica. Nela, o depósito de rejeitos permite que o dique inicial seja ampliado para cima quando o reservatório fica cheio. Repare que a parte sólida e mais pesada da lama se concentra de um lado e a água do outro. Os degraus vão sendo acrescentados sobre a parte sólida à medida que novos diques de contenção são construídos. Um método mais barato porque consome menos material e ocupa menos espaço, mas que oferece um risco bem maior. A outra técnica considerada mais segura e adotada em boa parte do mundo é o alteamento por jusante. Quando o limite é alcançado nesse tipo de barragem, os novos diques de contenção são erguidos do lado de fora dos reservatórios. A construção ocupa mais espaço, gasta mais material e, consequentemente, é mais cara. Porém, como a base é formada por terra sólida e não rejeitos, é muito mais segura. Temos uma situação no Chile, um terremoto de 9 graus na escala Richter, uma barragem de rejeitos construída com método de alteamento a jusante aguentou tranquilamente esse tremor de terra. Então isso mostra que as barragens elas são seguras. E a barragem a montante, como é a barragem de Brumadinho, que cresce acima do rejeito, isso sim, esse método é muito perigoso. O rejeito, como a gente viu, o rompimento da barragem é uma lama. É como se você construísse uma casa sobre a lama. Seu Geraldo, que planta couve-flor e berinjela em Igarapé, sabe bem como é morar perto de uma barragem dessas. Ele lembra que a cidade passou por um grande susto na década de 90, quando a represa se rompeu pela última vez. Que levou tudo aqui abaixo aqui, ó. Plantação. Plantação, criação. Animais, né, morreram. Curral do proprietário aqui mesmo, foi tudo embora. A preocupação dos moradores se justifica. Segundo especialistas, aquela barragem está em uma área de alto risco. São pelo menos 1.000 famílias que poderiam ser atingidas em caso de ruptura. A área da mineradora precisa passar urgentemente por um processo de inspeção. O passo seguinte é a retirada de todo o rejeito, o reprocessamento do material para armazená-lo em uma área segura e, por fim, recuperar o meio ambiente na região. Isso se chama descomissionamento, ou seja, a eliminação das barragens desse tipo, que também possui dois métodos mais comuns. O mais barato é o aterro, que consiste em cobrir a barragem de rejeitos com terra e reflorestar a área. No outro, mais caro, os resíduos são drenados e enviados para uma espécie de reciclagem. Então os diques são desmontados e a área reflorestada. Ontem, a diretoria da Vale anunciou que vai acabar com as operações de barragens feitas pelo método de alteamento a montante. O desmonte de 10 estruturas iguais às de Brumadinho, todas em Minas, vai demorar até 3 anos. Neste período, a extração de minério de ferro, que hoje é feita a seco nesses locais, será paralisada, o que deve reduzir em 10% a produção da empresa. Para a promotora do meio ambiente de Minas, medida que deveria ter sido tomada há muito tempo pela empresa. Então, por que não se utilizar tecnologias a seco? O que impede isso? Porque são mais caras. Mais uma vez, o fator econômico aí impedindo o desenvolvimento da legislação e da regulação ambiental nessa questão. Então, há várias questões aí que podem ser imediatamente solucionadas por meio de um marco regulatório mais moderno e melhor, tanto no licenciamento ambiental quanto
em relação às barragens especificamente. Hoje, depois de mais de 2 anos do pedido feito pela promotoria, a Justiça Mineira proibiu o licenciamento de barragens de mineração que utilizam tecnologia de alteamento a montante. E nesta quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial a recomendação para a fiscalização imediata e in loco de todas as barragens do país classificadas como de alto risco. São ao todo 3.386 estruturas, seja de hidrelétricas, de mineração e indústria ou para contenção de água. Nós do canal da Engenharia estamos empenhados sempre em trazer as melhores informações de tudo o que acontece no mundo da engenharia. E com tudo o que está acontecendo, primeiro em 2015 em Mariana e na última sexta-feira em Brumadinho, um alerta vermelho foi direcionado a todas as estruturas de barragem do país. Isso deve ser sim divulgado para que os órgãos responsáveis e empresas controladoras dessas barragens possam tomar as devidas providências sobre esses dados que vocês verão neste vídeo. Em 2017, a Agência Nacional de Águas divulgou dados alarmantes sobre as barragens do país. O Brasil tem hoje 24.092 barragens para diversas finalidades, como mineração, resíduos industriais e geração de energia. Porém, dentre essas 24.000, apenas 13.000 possuem algum tipo de documentação, ou seja, grande parte dessas barragens não tem informações que possam garantir a sua segurança e estabilidade. Também, segundo a Agência Nacional de Águas, 723 barragens são consideradas de alto risco, estando 45 dessas barragens, segundo esse mesmo relatório, com um risco potencialmente alto de romper a qualquer momento, sendo 5 dessas localizadas no estado de Minas Gerais. Outros estados como Alagoas, Bahia, Paraíba, Acre e Rio Grande do Norte também têm pelo menos uma barragem classificada com alto risco. Para você ter uma ideia, somente 3% das barragens são vistoriadas por ano. Seriam necessários 33 anos, seguindo nesse ritmo de fiscalização, para vistoriar todas as barragens existentes no país. Os principais problemas dessas 45 estruturas listadas como alto risco são estruturas parcialmente comprometidas ou inoperantes, fissuras, trincas, problemas de drenagem ou volume acima da capacidade. Um levantamento de custos dos valores necessários para fazer os reparos e manutenções nessas estruturas girou em torno de 96 milhões de reais, o que não é nada perto do prejuízo causado com o rompimento de apenas uma dessas barragens. Isso considerando que Brumadinho é uma das menores se comparadas com as estruturas listadas. O que eu acho estranho é que dentre essas 45 estruturas não constava a barragem de Brumadinho. O que é ainda mais estranho é que dentre todas as barragens de rejeitos listadas não há nenhuma da empresa Vale. Eu não quero acusar ninguém, mas essas duas questões me deixaram muito intrigado. Os 2 últimos maiores rompimentos de barragens estavam ligados diretamente com a empresa Vale, mas ela não está presente em nenhum dos relatórios. Vale salientar que dessas 45 barragens, 25 delas são de órgãos e empresas estatais, que inviabilizam uma das maiores discussões sobre esse assunto, que são empresas privadas são as malvadonas e empresas públicas são as santinhas e vice-versa. Esse tipo de coisa acontece quando há negligência técnica, independente se é uma empresa estatal ou privada. O principal problema nesses casos, ao meu ver, é a própria corrupção. Uma empresa como a Vale tem capital para comprar uma boa parcela do Congresso, se ela quiser. Você acha que ela não pode comprar um fiscal ou um responsável técnico? Isso sem contar que a Vale tem 55% das suas ações controladas por empresas estatais, como o BNDES e Petrobras, que todos nós sabemos que são controladas por políticos, ou pelo menos eram. Galera, um conselho: se você mora em um desses estados que eu citei nesse vídeo, ou mora perto de uma barragem, cobre dos seus governantes informações sobre o estado dessas estruturas, porque só fazendo pressão podemos prevenir esse tipo de acontecimento.
falando, rapaz, o que o pescador vai sobreviver agora, entendeu? Tem 21 anos que eu pesco. Era a minha renda do tratar da minha família, rapaz, e agora? Como que eu vou tratar da minha família? Não acabou só com o rio não, com os pescadores, com o peixe. Não estou conseguindo segurar as lágrimas, não tenho mais aonde ter lágrima mais. Isso é foda. Eu tava segurando pra não chorar, cara. Eu não consigo. Eu também chorei ontem, rapaz. Não consigo, não. Na sexta-feira passada, foi liberado na mídia um vídeo que mostra o momento exato da ruptura. No vídeo, que apresenta um quadro frontal da barragem de Brumadinho, é possível ver a maneira que a barragem se rompeu. Antes de entrarmos em questões mais técnicas, quero chamar a atenção para um detalhe um tanto quanto estranho, que é a presença incomum de diversas pessoas sobre o talude da barragem. Alguns especialistas viram isso como algo atípico, ligando a uma possível inspeção de emergência, talvez buscando informações sobre sensores mostrando leituras anormais sobre a barragem. Essa hipótese faz sentido por 3 razões. A primeira é que alguns funcionários da Vale, resgatados depois dos acontecimentos, disseram que já havia boatos de problemas de vazamento na barragem. Segundo, havia uma concentração de pessoas em um mesmo local, possivelmente técnicos analisando a situação dos sensores que mediam o comportamento da barragem, como pressão no solo, saturação e estabilidade do talude. E terceiro, se não fosse algo emergencial, poderiam fazer essa leitura em qualquer outro horário e não na hora do almoço. A Vale levantou a possibilidade de serem trabalhos de corte e manutenção da grama do talude, o que não faz tão sentido assim, uma vez que não se pode notar nenhum equipamento de corte. E, novamente, a concentração de várias pessoas em um mesmo lugar põe em dúvida a teoria apresentada pela empresa. Isso é no mínimo estranho, mas até agora só podemos especular os porquês disso. Enfim, vamos ao que interessa. Quais as possíveis razões do rompimento dessa barragem? Vamos reassistir o momento da ruptura e observar como esse rompimento aconteceu. Podemos observar que a barragem se rompe primeiro na base, seguindo em um movimento descendente, como se toda a barragem escorregasse pela montanha. Isso é um comportamento típico de ruptura de barragens. A causa dessa ruptura está diretamente ligada a alguns fatores que podem ser desde erros de execução até problemas em algum dos sistemas essenciais da barragem, principalmente em relação à drenagem da estrutura. Podemos observar também que na base da barragem há alguns estouros dos sistemas de drenagem, o que pode indicar uma falha nesse sistema. Para entendermos melhor os acontecimentos desse vídeo, temos que entender um conceito importante no sistema de barragens, que é a linha freática. A linha freática nada mais é que uma linha que separa o solo saturado, úmido, do solo seco da barragem. Essa linha deve se manter o mais distante possível da base externa da barragem, pois como esse tipo de barragem é construído com o próprio rejeito compactado, quando há uma saturação desse solo pela água, ele perde coesão e atrito entre as partículas, até porque a água infiltrada age como um lubrificante entre essas partículas, eliminando a sua integridade estrutural. E conforme essa linha freática se aproxima da base externa da barragem, pode ocorrer o escorregamento do talude, o que culmina na ruptura parcial ou total da barragem. Mas como isso é evitado nas barragens? Toda barragem de terra deve obrigatoriamente ter sistemas de drenagem para diminuir a tensão interna do solo pelo efeito de saturação. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é a execução de uma barreira drenante.
Essa barreira é feita com filtros de areia e drenos confinados, que basicamente retêm e direcionam a água para uma passagem apropriada que não vai gerar malefícios à barragem. É possível fazer também a execução de um dreno próximo à base crítica da barragem, evitando a aproximação da linha freática desse ponto. Um outro agravante dessa barragem de Brumadinho e também de Mariana é o método executivo a montante. Como os alteamentos são estruturas individuais, o sistema de drenagem também é individual e não é tão eficiente quanto um sistema único, aumentando a probabilidade de falhas, pois com a falha de apenas um desses sistemas, toda a estrutura pode colapsar, principalmente se a falha ocorrer nos alteamentos mais próximos à base da barragem. É possível que uma soma de fatores tenham gerado essa catástrofe, porém, todos os fatores colaboram para um mesmo resultado, que foi a saturação do solo da barragem, acarretando na ruptura total da estrutura. Nos próximos dias, quem sabe, os peritos possam analisar mais friamente o caso e fornecer informações concretas sobre esse ocorrido. O que não podemos deixar é cair no esquecimento. Nós, do canal da Engenharia, iremos acompanhar de perto todas as notícias que saírem sobre esse assunto e trazê-las da melhor forma possível para vocês, buscando sempre a melhoria constante da engenharia nacional.